bem-vindo ao curso Programador de Dispositivos Móveis Avançado da plataforma Mais IFMG. Eu sou Eduardo Trindade, seu professor neste curso. Na aula de hoje, nós vamos criar aqui o esboço da nossa tela Home, né? Para começar, nós vamos mudar o nome dessa tela. Como a gente fez a autenticação, pelo menos a tela de login na última aula, agora a gente vai fazer o seguinte, uma tela, que será a tela principal da aplicação. Será onde o usuário poderá ver os livros que ele tem cadastrado, e os livros que ele já leu. Então, para começar aqui, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu tenho aqui a minha home, pronta já, somente com um texto que é o texto home. O VStack, ele organiza verticalmente a minha tela. Então, quando eu uso um VStack do Native Base, eu estou usando todo o espaço aqui da minha tela na vertical. Além do VStack, a gente tem o HStack, que é na horizontal. Então, esse HStack, a gente vai estar utilizando ele aqui agora para poder criar como se fosse um cabeçalho, aqui em cima na aplicação. E aí, quando eu tenho o VStack, eu posso colocar aqui um width nele, de full. Eu quero que ele pegue toda a largura aqui e eu preciso falar qual que é a altura dele, que tamanho vai ter esse cabeçalho. Eu vou falar que ele tem um tamanho aqui, um height de 24. Tá? Agora, a gente vai alinhar os itens nesse cabeçalho. Eu vou alinhar os itens com space between, ou seja, um do lado esquerdo e outro do lado direito do meu cabeçalho. Colocando o space between, eu ainda vou alinhá-los dentro desse espaço de 24 ali de altura. Eu vou alinhar todos os itens que eu fizer ao centro, Então eles vão ficar ao centro ali do componente. Eu posso dizer que o background dele, vai ser um gray 600. Então vou colocar da mesma cor da minha página, tá? Para não ter problema. E eu posso ainda colocar um padding top, que é um PT de 10. Então aqui eu já vou usar, aqui tem que ser com dentro de chaves, Só para a gente lembrar aqui, aqui nos meus estilos, eu tenho aqui todos os tamanhos aqui, que a gente definiu e as cores. O que não tem aqui está sendo utilizado do Native Base padrão. E aí vocês podem estar olhando a documentação dele lá. Eu vou ter um padding bottom aqui de 4 e um PX. Eu vou colocar aqui um padding na horizontal de 6, para que ele não fique muito colado ali na tela, nem na esquerda e nem na direita. Tá? Bom, gente, aqui eu tenho o meu cabeçalho. Notem que a home desceu, que eu tenho um espaço reservado ali. Se a gente quiser testar esse espaço, eu posso pôr um gray de 100 aqui, por exemplo. Notem que ele está aqui na parte superior. E esse padding que eu coloquei de 10, dá um distanciamento maior lá em cima. Ele tem um distanciamento pequeno aqui embaixo. E nas laterais, esse distanciamento de 6 aqui. Tá? Então, esse aqui basicamente é o nosso cabeçalho. Vou voltar ele aqui para a mesma cor. Só mudei a cor para a gente poder ver como que ele ficou. E o que eu vou colocar dentro dele? Eu vou colocar a mesma logo lá da página inicial. Então, a gente pode até vir aqui em Sign In, copiar aqui o image da logo. Tá? Quem quiser fazer uma outra logo aí, aproveita e já lança ela aqui também nesse header. E aí eu vou colocar essa logo aqui. Vou importá-la. Essa logo eu vou ter que importá-la, deixa eu só ver aqui quantos níveis. Um nível, para Assets. Então, Assets, logo PNG. E aqui agora, que eu já coloquei a minha logo, eu não preciso dessa... o margin top está no heading. Ok, aqui, beleza. Agora a gente vai usar um outro
Bom, a logo ficou ali, mas ficou muito grande, né? Deixa eu ver esse size meio. Não. Vamos ver o SM. Ah, o SM ficou bacana. Aqui, gente, a imagem está muito ruim no emulador, tá? Mas no meu celular aqui eu estou acompanhando e ficou bacana, tá? Ficou os livrinhos ali. A gente poderia apenas editar. Seria melhor ainda pegar, trocar essa imagem, tirar as letras aqui, My Books, né? Deixar somente um livro, alguma coisa. Isso aí a gente faz depois. Então agora que eu tenho a minha imagem, o que eu vou fazer agora? Eu vou chamar um componente chamado Icon Button do Native Basic. Esse Icon Button, né, ele é um ícone que tem a função de um botão. E aí, qual que é o ícone que a gente vai passar para ele? A propriedade, né? Eu vou chamar o Signout. E olha que ele já apareceu aqui para mim, do Phosphor React Native, tá? Então, eu chamo o Signout, vou passar o tamanho que eu quero para ele, tamanho 26, que eu vou colocar, depois a gente olha se não ficou muito grande. Vou colocar uma cor aqui, e aí a gente pode chamar aquele colors, né, da mesma forma que eu fiz no outro lá, que é o colors. A gente vai ter que importar aqui, né, o use theme. Então eu fiz isso no sign-in, se não me engano. Sim, aqui ó. A gente vai ter as cores, né, do nosso tema, do use theme, que é do Native Basic. Então já deixa isso importado, toda vez que a gente precisar agora a gente já utiliza elas. Então aqui eu vou ter const colors do use themes. Quando eu uso essa colors, né, que é a colors do meu tema, a maneira de chamá-la é simplesmente colocando um ponto após ela, porque ele é um objeto lá, né, e quando eu ponho um ponto eu escolho a cor, né. Eu quero, por exemplo, aqui o gray, né, que é o cinza. Só que eu preciso da tonalidade dele. E aí dentro do colchetes aqui eu passo um Gray 300. Tá bom? E aqui a gente pode fechar, né, o nosso signout e aqui fechar a chave do icon. Agora que eu fechei a chave do meu icon, né, eu posso ter aqui ainda um evento de onPress. Né? Então eu posso ter aqui um onPress que vai chamar uma função. Por enquanto a gente não vai fazer essa função, porque nós não estamos nem autenticados, né? Então não tem essa necessidade, tem uma chave a mais aqui. Beleza, eu vou salvar aqui agora e olha só, ele criou para mim lá o íconezinho, né? Que é aquela portinha, né? Para sair. Então aqui a gente vai fazer o logout da aplicação, tá? Depois que a gente estiver autenticado. Agora que eu tenho o meu header pronto, né, que é o cabeçalho, eu vou criar aqui logo abaixo dele 2 botões para filtro. Eu quero um botão que me mostre os livros que estão sendo lidos no momento e aqueles que eu já li. E aí a gente vai criar um componente para isso, né, um componente para poder cuidar desses filtros. Aqui eu posso baixar assim. Deixa eu só comentar aqui para vocês, né, para ninguém ficar perdido. Cabeçalho. Esse é o cabeçalho. Agora aqui, eu vou falar que é o meu filtro. Né? A partir de agora aqui eu vou implementar o filtro. Novamente eu vou usar uma HStack, tá? Porque eu quero na horizontal. E eu quero um espaço entre eles. E a gente tem um espaço, por exemplo, 3, que já vem o padrão também. E eu vou colocar aqui um Merging Bottom, né, de 8. Então eu não quero que fique colado na parte inferior do meu filtro. Pronto. Isso aqui vai ser o espaço para o meu filtro. Agora aqui dentro eu vou ter que ter um componente que eu vou chamá-lo de Filter. Tá? Se eu salvar aqui, por enquanto não aconteceu nada, né, mas a gente pode vir aqui em Components e eu vou estar criando aqui um novo arquivo. E eu vou chamá-lo de filter.tsx. Tá? Esse filter.tsx, como eu disse, ele vai ser um botão, né? Um botão que quando acionado a gente vai realizar um filtro ali na nossa tela principal. Então, eu vou importar alguns componentes aqui do
Native Base, NBC. Eu vou precisar aqui de um text, de um button, né? Vou pedir as props do button e o use theme, para a gente poder usar os temas lá. Certo. Eu vou criar aqui uma prop específica para esse filtro, tá? Igual a gente fez com o botão, passando lá o título para ele. Então, eu vou ter uma props, de iButtonProps, e o que eu vou ter além aqui das propriedades de um botão? Um título, que vai ser string, tá? Eu vou ter um campo booleano para poder saber se ele está ativo ou não. E eu vou ter um type aqui, né? Que pode ser... poderia colocar aqui um open, poderia colocar read, né? A gente pode colocar o nome que a gente quiser. E eu vou colocar aqui reading para os que estiverem lendo, né? Ou finished, né? Para aqueles que já tiverem sido finalizados, né? Que já tiver terminado a leitura. E vou pôr um ponto e vírgula aqui. A minha prop está criada, né? Então, a minha função filter, ela vai ter o título que eu criei ali, o isActive, né? Esse isActive, por padrão, eu vou dizer que ele vem como falso, tá? Caso não passe, e o tipo dele, que vai ser esse reading ou finished, né? Além disso, todas as outras props que eu receber aqui do meu componente, tá? Então, REST aqui, e a gente passa aqui, né, a nossa props. Então, a gente criou aqui a tipagem do nosso filter. Agora que eu já importei o useTheme lá em cima, eu vou importar, eu vou criar, né, na verdade, desestruturar aqui as colors desse useTheme. Pronto. E aqui eu não tenho VStack, né? Então eu não posso ter esse VStack, mas eu tenho button. Então, eu disse que o nosso componente será um botão. Eu quero que esse componente ele tenha... opa, eu fechei aqui, né? Eu quero que a variância dele seja outlined, aquele botão que, né, que tem só uma linha em volta, não é totalmente preenchido, a gente vai definir as cores dele. Eu quero que a borda dele, né, ela seja condicional. Então, por exemplo, se o meu botão estiver ativo, né, eu vou ter uma borda de 1 nele, senão ele vai ser sem borda, borda 0. Tá? Eu quero que a border color dele, eu vou chamar aqui de color type. Tá? Por que color type? Porque a gente vai fazer os botões com a cor diferente na borda. Por exemplo, os botões que eu estiver lendo, eu posso colocar de verde. Os botões que eu já tiver terminado de ler, o botão do filtro, né, finished, ele pode ser vermelho, né? Vai ficar uma aparência bacana aqui. Então eu posso criar esse color type aqui, ó, da seguinte forma, né? Eu vou dizer que se o meu tipo, né, que eu estou recebendo ali, ele for reading, ou seja, se for um que eu estou lendo, qual cor que eu vou querer? Eu vou querer uma colors, né? Agora a gente pode ir lá no nosso tema, porque eu não vou lembrar. Olha, a gente tem o green aqui, né? Eu vou pôr esse green 500, tá? Vou chamar esse green 500 aqui. Então, colors, e eu vou pôr aqui o green 500, certo? Se não, se eu já tiver terminado, eu vou usar uma outra cor, né? E eu vou usar esse laranjinha que eu havia deixado aqui, que é o secundário, secundário 700, tá? Então, colors.secondary 700. Beleza, né?
fiz aqui um ternário para poder definir qual tipo da cor que eu vou usar. E essa borda vai variar de acordo com esse tipo, tá? Assim como a linha em volta também varia de acordo com o Exactive, né? Então aqui a gente está construindo a nossa aplicação de uma maneira bem dinâmica, né? Isso tudo aqui vai ficar muito bom depois que a gente já tiver com o objeto lá dos livros para poder renderizar na tela. Para fechar aqui, o que a gente pode pôr mais aqui? Vamos ver, a cor do botão, né? Eu posso ter uma BG Color aqui, ó, uma background color dele, eu vou dizer que é um Gray 600, né? Só para a gente lembrar, a nossa home tem um Gray 600, então eu não quero que ele tenha uma cor diferente ainda. Eu posso falar que o meu botão, né, ele ocupa um flex 1, todo o espaço que eu deixar para ele, ele vai ocupar, tá? E, flex 1, e o tamanho dele, né, a gente pode passar aqui, a gente tem LG, MD, SM e XS, eu vou colocar o SM, tá? Não quero um botão grande não. Para não esquecer, eu vou dar um spread aqui, né, no restante das propriedades que eu enviar para cá. Bom, gente, agora, né, que o meu botão está criado, falta utilizar o text, né, que eu falei que a gente ia usar. Então eu posso criar aqui um text e a cor desse botão também vai variar, né? Por quê? Porque se eu tiver, né, um filtro ativo naquele botão, eu vou usar a color type, tá? Então eu vou usar ali a configuração de color type. Agora, se não tiver ativo, eu posso simplesmente chamar um Gray 300, ou seja, eu deixo um cinza ali, né, como se ele tivesse desativado. E agora eu posso pôr um font size aqui, né, colocar uma fonte pequena, XS, e eu vou garantir também aqui com o Text Transform, eu vou garantir que o meu botão tenha todas as letras maiúsculas com uppercase. Ok? Para finalizar, eu tenho que colocar o que vai ser renderizado. E vai ser o title que eu mandar para esse componente, né? Que o title vai ser uma string. Pronto, pessoal. Temos o nosso filtro criado. A gente pode agora ver como que ele ficou, né? Eu posso vir aqui na home e posso fazer o import desse filter, né? E a ideia é que a gente utilize esse filter logo aqui abaixo do header. Assim, a gente vai ter os dois botões dentro da SH Stack, né, da maneira aqui horizontal. Então eu posso vir aqui e fazer o import dele, tá? Filter vai vir de components filter, né? E como eu disse, a gente tem dois filtros, né? Então, para poder fazer esses dois filtros aqui, eu vou vir aqui, vou chamar o filter, tá? E aí, olha só, enquanto eu não passar as propriedades obrigatórias dele, né, ele não vai me deixar em paz. Então, a primeira, title, né? E eu posso passar aqui, por exemplo, lendo. Depois a gente olha esses textos, tá, gente? Qual que é o type de quem está lendo? É o reading, certo? As duas propriedades prontas aqui. Agora, eu posso passar um outro filtro aqui, né? Eu vou chamar de finalizados, né? Que são os finished. Olha só, se eu digito um tipo que não é aceito lá, né? Ele chia aqui para mim, ó. Tá vendo? Ele fala que o finish não existe, né? Que é reading ou finished. Então ele pergunta se eu quis dizer finished. Isso é fantástico, né, gente? O TypeScript ele facilita muito esses erros pequenos que a gente comete às vezes no JavaScript e com ele aqui a gente não vai estar cometendo, tá? Então ele criou para mim aqui, ó, os dois botões, né? E agora que esses botões foram criados, eu estou com uma margem muito pequena aqui, né? E eles não estão sendo renderizados da maneira correta. Eu posso fazer o seguinte,
eu vou ter que criar um estado aqui na aplicação para poder me garantir se ele está ativo ou não. E aí eu vou mostrar para vocês agora como que a gente define um use state com valores assim permitidos. Não vão ser apenas strings, né? Então eu posso ter aqui um status selected, set status selected, use state, e olha só, né? Eu vou passar esse sinal aqui, reading, né? Quais os valores aceitos? Reading e finished, né? Passei esses dois aqui e vou dizer que por padrão eu quero ver os que estão lendo, os reading. A gente não tem um use state aqui ainda. Agora sim, o use state. E esse status selected, a gente vai vir aqui no filtro agora e vamos inserir ele, né? Quem que vai ser responsável por ele? O isActive, que está vindo por padrão falso lá. Como ele vai por padrão falso, meus dois botões aqui estão cinzas, né? Eu vou depois dar uma margem aqui em cima nesse cabeçalho, porque eu estou achando que ele está muito ruim aqui. Eu poderia colocar aqui, ó, uma padding bottom, acho que vai ficar bom aqui, ó, uma padding bottom de 6. Se eu colocar essa padding bottom aqui, agora já o lendo apareceu ali, mas é porque eu passei o isActive, né? Ele entendeu ali que o isActive está como true. Bom, mas só para a gente poder finalizar aqui, não estender muito, eu vou colocar esse isActive, né, recebendo status selected igual a reading, né? Eu posso copiar aqui e esse isActive aqui recebe como finished, tá? Então ele vai ser true quando for fechado, né? E o outro quando estiver lendo. Bom, aqui a gente consegue ter um esboço aqui de como vai ficar, tá? Ainda não está legal por causa da questão do espaço, a gente pode melhorar isso, principalmente aqui no nosso header aqui, né, onde eu tenho o tamanho dele, que está como 24. Se eu colocar, por exemplo, aqui 20, aliás, vamos colocar aqui um 6 aqui embaixo, ele subiu um pouquinho, né? Mas isso a gente vai ajustando aqui, o nosso componente ainda vai crescer muito. Quando ele crescer, a gente define aí o espaçamento correto dentro da tela.